Por que a cultura automotiva no Japão é tão incrível? É isso que veremos nesse vídeo. A cultura automobilística no Japão é empolgante, única e definitivamente especial. Mas por quê? À primeira vista, a razão mais óbvia parece ser que os japoneses sempre tiveram acesso fácil a carros de alto desempenho acessíveis para brincar, graças ao seu país natal ser o berço de fabricantes de automóveis como Toyota, Nissan, Honda, Mazda e Mitsubishi. Como essas montadoras competiram umas com as outras ao longo dos anos, os limites foram empurrados e novas tecnologias desenvolvidas, resultando na criação de alguns dos carros entusiastas mais legais e icônicos, como o Skyline, Supra e RX-7, que continuamos cobiçar até hoje. Outra razão talvez seja a cultura otaku do Japão. Essa é uma palavra que você já deve ter ouvido antes e, embora se traduza como nerd ou geek, na verdade, se refere a alguém extremamente entusiasmado com alguma coisa. Alguém que é um otaku não é apenas apaixonado por seu hobby, mas também tem um conhecimento profundo sobre o assunto até o ponto da obsessão. Talvez seja esse traço cultural que ajudou o cenário automobilístico do Japão a prosperar, sem falar que ajudou a indústria de peças de reposição a florescer também. Famoso por levar a customização a níveis extremos, um dos aspectos mais fascinantes da cultura automotiva japonesa tem que ser o estilo. Mas por que os entusiastas de carros japoneses são tão talentosos quando se trata de definir tendências e ter um olho tão bom para o que parece legal? Mais uma vez, a razão para isso também pode originar-se de traços da cultura tradicional. O que acontece com a cultura japonesa é que as pessoas sempre foram encorajadas a se misturar, a serem educadas e respeitosas, e a assumir seu papel na sociedade sem objeções ou reclamações. Por causa disso, muitos japoneses não são realmente do tipo que sempre atua ou faz qualquer tipo de cena. Em vez disso, eles geralmente são bastante tímidos e às vezes possuem um comportamento mais reservado e estoico. Portanto, destacar-se com um carro brilhante e estranho com um grande escapamento barulhento logo se tornou uma maneira bem legal de se destacar, e sem falar na diversão de dar o dedo do meio à sociedade e se rebelar contra as pressões sociais. Hoje, o estilo do carro é mais uma expressão criativa do que uma rebelião radical, mas essa história definitivamente ajudou a moldar a mentalidade dos entusiastas de carros hoje. Embora a cena não seja tão grande como antes, muitas pessoas ainda querem fazer uma declaração e se destacar ao colocar seu próprio estilo pessoal em seus carros, e as influências das culturas americana e europeia parecem ter um papel maior nisso com o tempo. Graças à internet, agora é mais fácil do que nunca para os entusiastas de carros japoneses obterem inspiração em todo o mundo, e isso só parece estar tornando a estranha e maravilhosa cultura automobilística do Japão mais diversificada e única. Junto com as regulamentações bastante relaxadas do Japão para veículos modificados, esses são apenas alguns dos motivos pelos quais devemos agradecer pelo Japão ter uma cena automotiva para praticamente todas as subculturas automotivas imagináveis. E isso não é nem mesmo um exagero. Assim como as viagens em geral ampliam a mente, a exposição em primeira mão à cultura automotiva japonesa quase certamente alterará sua perspectiva sobre os carros e talvez até mude seus gostos pessoais. Se você não está familiarizado com a cultura automotiva no Japão e está interessado em aprender mais, continue assistindo enquanto damos uma olhada em alguns dos diferentes estilos automotivos e como eles surgiram. Drifting. Estamos todos familiarizados com o conceito de derrapagem, a arte da sobreviragem controlada e sustentada, mas talvez nem todos estejam familiarizados com sua origem e como evoluiu para se tornar o hobby popular e o automobilismo profissional que é hoje. Este estilo selvagem de direção foi frequentemente usado por um conhecido piloto de motocicleta japonês que se tornou piloto de fórmula, chamado Kunimitsu Takahashi, que é acreditado como a primeira pessoa a ter usado ativamente e aprimorado a técnica de drift em suas corridas nos anos 70. Os corredores de rua japoneses da época perceberam e começaram a imitar o estilo de direção de Takahashi, praticando tarde da noite em passagens nas montanhas.
que não faltam no Japão porque há muitas montanhas lá. Entre esses pilotos estava Keiichi Tsuchiya, o agora famoso piloto conhecido comumente como o Rei do Drift, que levou as técnicas de Takahashi para outro nível. Tsuchiya aceitou o desafio de dominar a derrapagem em suas corridas, mas também reconheceu como isso tornava as corridas um espetáculo muito mais emocionante para os espectadores. Em 1987, um vídeo foi lançado apresentando as habilidades de direção de Tsuchiya em seu Toyota AE86, inspirando entusiastas de carros e pilotos em todo o Japão e tornando a derrapagem mais conhecida. A primeira competição de drift organizada no Japão em uma pista de corrida aconteceu no ano seguinte. O protagonista do famoso mangá japonês Initial D, que sem dúvida também fez a sua parte na popularização do drifting, foi inspirado por Tsuchiya, que foi consultor do mangá e do anime. Kyusha e Shakotan. Você já viu alguma dessas palavras serem usadas antes e pensou: o que diabos é isso? Bem, Kyusha em japonês significa simplesmente carro velho, então realmente pode se referir a qualquer carro nostálgico ou clássico, modificado ou não. Mais do que muitas vezes, no entanto, os entusiastas Kyusha podem desfrutar de algum nível de personalização, e isso pode variar de adicionar alguns toques personalizados mais sutis, como pequenas bordas nos paralamas, rodas largas e até absurdas transformações, que é até difícil reconhecer o tipo de carro. O termo Shakotan significa simplesmente carro abaixado, mas é frequentemente associado a um estilo, como enormes, rodas super largas em tamanhos menores, geralmente 14 polegadas, mas às vezes menores, e um resfriador de óleo montado na frente, como no Fairlady Z. Este Z em particular, é um carro de tributo à popular série de mangá, Shakotan Bougie. É uma história sobre as aventuras de dois adolescentes obcecados por carros que amavam o estilo Shakotan. Um de seus amigos dirigia um Z azul. Mais tarde foi pintado de amarelo, com Yankee Mate escrito no capô. Pilotos Kaido e estilo Granchan. E quanto àqueles carros coloridos com longos escapes e carrocerias malucas são Bosozoku? Bem, não necessariamente todos, embora eles estivessem mais uma vez associados a gangues de motoqueiros. Esses carros são mais comumente conhecidos como Kaido, Kaido que significa rodovia. Este estilo louco foi parcialmente inspirado pelos pilotos Super Silhouette, da Fuji Grand Championship Series, do final dos anos 70 ao início dos anos 80. É por isso que esse estilo é frequentemente chamado de Granchan ou Graxa. E claro, isso é apenas para causar algo estranho que ofenderia o público em geral. Quanto mais buzinas, forro de veludo amassado e glitter, melhor. Supercarros exóticos. Existem muitos carros esportivos de luxo para cobiçar no Japão, e com tantos empresários ricos residindo em Tóquio, este é geralmente o melhor lugar para se estar se você gosta de observar supercarros, especialmente a área interna da cidade de Roppongi. A parte mais legal dessa cena é que as pessoas geralmente não têm medo de modificar seus brinquedos caros, não importa o quanto custem. Marcas como Liberty Walk se tornaram conhecidas nos últimos anos por seus Lamborghinis e Ferraris de corpo largo. Mas há muitas oficinas e fabricantes de peças japonesas que se especializam em exóticos e muitos clubes de automóveis de luxo diferentes. Esses carros podem ter qualquer coisa, desde um escapamento extra alto e rodas de largas, até paralamas aparafusados, grandes asas, adesivos brilhantes e luzes de neon. O céu é o limite. Hot Rods e Lowriders. A cultura e o estilo americano sempre fascinaram a cultura japonesa, incluindo a cultura automobilística. Ainda assim, você pode se surpreender ao saber que alguns dos mais talentosos construtores de carros personalizados do mundo chamam o Japão de seu lar. Apesar de já ter acesso fácil a todos os carros legais fabricados em seu próprio país, alguns entusiastas têm importado carros americanos para o Japão há anos, e assim como com tantas outras coisas, os japoneses deram seu próprio toques aos clássicos americanos e hot rods. De velhas picapes Chevy a Ford Mercurys quebrados e destruídos e lowriders, o Japão tem de tudo. A cidade de Nagoya é mais famosa por seus carros customizados, mas esses carros e seus construtores podem ser encontrados em todo o Japão, geralmente residindo em áreas mais rurais ou industriais.
Estilo VIP. O estilo VIP, ou Bipu, nasceu em Osaka em algum momento dos anos 80, mas exatamente como isso surgiu não está claro. Pensa-se que os membros da Yakuza, a máfia japonesa, começaram a dirigir esses sedãs JDM de grande porte, porque eles pareciam menos suspeitos do que carros europeus de luxo, e os pilotos de rua locais começaram a seguir o exemplo, em um esforço para evitar serem alvos da polícia, em seus carros de corrida imperceptíveis. Embora possa ter sido associado a gangues e esquiva das autoridades, o estilo VIP hoje é exatamente isso: estilo. Os carros que geralmente recebem o tratamento VIP incluem o Toyota Celsior, Crown e Aristo, e o Nissan President, e outros sedãs nacionais. Alguns estilos geralmente incluem tons escuros, grandes rodas fundas, às vezes com curvatura excessiva, conhecido como níquel, ou curvatura demoníaca. Interiores sofisticados com cortinas e uma altura de rodagem muito baixa, geralmente não alcançada por sistema hidráulico ou suspensão a ar, já que isso é considerado por alguns como trapaça. Carros Kei. Diferenciados por suas placas amarelas e tamanho minúsculos, os carros Kei surgiram após a Segunda Guerra Mundial, pois muitas pessoas precisavam de transporte, mas não podiam comprar carros grandes. Hoje, os carros Kei, ou carros K, ainda são baratos e vêm com uma série de benefícios. Seu tamanho compacto é útil para espremer em espaços apertados, e seus motores pequenos, que devem ter menos de 660 centímetros cúbicos, os tornam extremamente eficientes em termos de combustível, sem falar que os pedágios e os impostos das estradas são mais baratos. E assim como com qualquer outro tipo de carro no Japão, as pessoas adoram personalizá-los. Microvans Kei são convertidos em carros de Tani. Existem até mesmo off-roaders Kei. As pessoas são realmente criativas, como você pode imaginar. Embora geralmente não tenham sido projetados com a velocidade em mente, alguns carros Kei são esportivos incríveis, como o Suzuki Cappuccino Turbo e o Altozan AZ1, ambos feitos nos anos 90, existem, e o novo Honda S660 que também fazem a cabeça dos japoneses. Corridas de arrancada. Drag Racing, ou Zero Ion, uma referência a 0 a 400 metros, ou um quarto de milha, como é chamado no Japão. Infelizmente, não é tão popular como era nos anos 90, quando todos no Japão pareciam ser completamente e totalmente obcecados por isso. Apesar da falta de interesse nos últimos tempos, ainda existem algumas pistas sérias sendo criadas e muitos eventos ocorrendo em todo o país. Infelizmente, a única drag strip adequada do Japão, em Sendai Highland, teve que fechar após o devastador terremoto Toku em 2011, deixando os entusiastas de drag racer com opções bastante limitadas em termos de locais adequados para a corrida. Às vezes, os aeródromos ou as retas principais em diferentes pistas de corrida são usados para eventos especiais, mas essas superfícies ainda não são ideais. Apesar desses obstáculos, o Japão ainda tem uma cena para petrolheads interessados em Zero Ion. Você encontrará carros de corrida com tração dianteira, muscle cars, V8 americanos, clássicos nostálgicos japoneses e algumas máquinas tunadas sempre presentes nesses eventos. Time Attack. Assim como o drifting, as corridas de time attack começaram no Japão, e desde então se tornaram muito populares em outras partes do mundo. É tudo uma questão de acertar o tempo de volta mais rápido possível, e os japoneses com certeza sabem como torná-lo um evento emocionante para os espectadores. Uma grande variedade de máquinas modificadas diferentes participam, e as coisas podem ficar seriamente disputadas. Tanto o Fuji International Speedway, quanto o Tsukuba Circuit, são anfitriões de uma série de eventos importantes no calendário de time attack japonês, com diferentes competições e séries existentes para lojas de tuning e equipes privadas. Indiscutivelmente, os eventos mais esperados incluem a batalha de time attack anual no HKS Premium Day em Fuji, e a série Battle Evomi em Tsukuba. Com recordes quebrados em apenas frações de segundo, o suspense torna tudo incrivelmente excitante. Corridas ilegais.
A partir de meados dos anos 80, e ao longo dos anos 90, as corridas de rua ilegais foram talvez o destaque da cultura automobilística japonesa. Talvez o grupo de pilotos mais conhecido seja o Midnight Club, que se tornou famoso por suas corridas ilegais de alta velocidade em Wangan, a rota Shuto Expressway, que circula entre Tóquio e Yokohama. O clube tinha cerca de 30 sócios e esteve ativo por mais de uma década, até que alguns de seus pilotos, assim como membros do público, se envolveram em alguns acidentes. Visto que era política do clube se abster de colocar em perigo ou prejudicar qualquer pessoa na estrada, isso resultou na dissolução imediata do clube. Seus membros voltaram às suas vidas normais e nunca mais correram na Via Expressa. A famosa série de mangá Wangan Midnight foi inspirada por dois membros reais do Midnight Club, rivais que dirigiam o Porsche 930 Turbo, conhecido como Blackbird, e o Fairlady Devil Z. Os pilotos Kanjo. Você deve ter visto fotos de Honda Civics tunados com redes nas janelas, e motoristas se escondendo atrás de máscaras brancas do Jason. Esses pilotos ilegais são conhecidos como Kanjo-zoku. Kanjo se refere ao Kanjo Loop, uma seção elevada da Anshin Expressway que circunda o centro da cidade de Osaka. Mas enquanto o Wangan possui longas retas, ideal para grande potência e velocidade máxima, o Kanjo Loop é praticamente o oposto. Quando o Honda Civic de terceira geração foi lançado no início dos anos 80, foi um sucesso instantâneo entre os entusiastas de carros da época, e o Kanjo Loop rapidamente se tornou seu novo playground. Vários clubes de corrida foram formados, com carros frequentemente exibindo pinturas inspiradas em carros de corridas, embora estas fossem trocadas regularmente em um esforço para evitar o reconhecimento. Os Civics leves e de bom manuseio eram ideais para enfrentar as curvas apertadas do loop em velocidade, sem mencionar que seu tamanho pequeno era útil ao tentar fugir da polícia. Eventualmente, repressões na aplicação da lei viram o fim dos dias de glória de Kanjo-zoku, mas a tradição ainda continua, com alguns pilotos ativos remanescentes. Carros europeus. Assim como os entusiastas de carros na Europa se veem cobiçando carros de passeios JDM com volante à direita, a maioria das pessoas no Japão sentem o mesmo em relação aos carros europeus, que eles chamam de importações. Por causa disso, a cena de carros euros modificados se ramifica em várias direções. Existem muitos entusiastas de carros clássicos tradicionais que gostam de seus velhos Alfa Romeos, Fiats, Porsches, Jaguars e Lancias, e a lista continua. E não é raro que eles levem esses carros para dias de corrida também. Há tunagens hardcore, como RWB Porsches. Esses monstros de corpo largo não são feitos apenas para a aparência, eles são feitos para correr. Há também uma grande cena de station wagon no Japão. Volkswagens novos e antigos são muito populares entre esse público, assim como wagons Audi tunadas. Estilo Itacha. Você provavelmente já viu carros cobertos por gráficos bonitos de desenho animado como estes antes. Este estilo no Japão é conhecido como Itacha. Anime é uma coisa tão grande no Japão, e o estilo Itacha está intimamente associada à cultura otaku. Mas nos últimos anos Itacha se tornou mais popular na cultura automotiva global. Geralmente as Itachas são temáticas em torno de uma personagem feminina fofa, e há até lojas de design Itacha, dedicadas a criá-las de acordo com o gosto pessoal de cada um. Esta é apenas uma breve visão geral de alguns dos principais estilos da cultura JDM japonesa. Diversificada e louca, é rica em história, é misteriosa, e para não dizer confusa, mas contém algo fascinante em todas elas. Em breve farei um vídeo mais aprofundado sobre cada um desses estilos. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, eu espero que tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, e ativar as notificações. Até a próxima!